Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver a química do ozônio na atmosfera. E quando a gente fala em ozônio, por que é importante, né, a gente estudar esse composto químico na atmosfera? Porque o ozônio ele faz parte de um dos compostos que filtram a radiação ultravioleta UVB do Sol antes que ela chegue à superfície. É como se fosse a camada de ozônio fosse um filtro que faz com que essa energia que vem do Sol, né, a parte mais energética, né, dessa radiação, ela não chegue até a gente. E aí aqui, quando a gente fala em atmosfera, a gente tem a composição. Para vocês terem uma ideia, a atmosfera ela é composta basicamente de nitrogênio, né, molecular, 78%, o oxigênio molecular, 21%, que é o que a gente usa, né, para respiração, o argônio é aproximadamente 1%, e o CO2, que é o dióxido de carbono, 0,04%. Além disso, a gente também tem, como a gente já viu em aulas anteriores, o vapor de água, né? Mas como o vapor de água ele varia bastante, ele termina não entrando nessa conta, ok? Então aqui o que é que a gente tem? Aqui a gente tem a concentração de ozônio com base nas camadas da atmosfera. Então aqui embaixo a gente tem a troposfera, que é uma região de mais ou menos até 12 quilômetros de altitude. Então a gente tem uma quantidade baixa de ozônio. Conforme a gente vai subindo na atmosfera, ou seja, quando a gente chega na estratosfera, a gente tem um aumento na concentração do ozônio. E ela tende a diminuir na parte da alta estratosfera até lá em cima. Tá? Aqui a gente tem nesse outro gráfico a variação da temperatura. Então a gente tem na troposfera, quando a gente vai subindo, a gente tem uma diminuição da temperatura. Na parte da estratosfera, a gente tem uma tendência a ter um aumento da temperatura. Aqui ela mostra a consequência, na verdade, dessa luz ter sido absorvida, né, dessa radiação ter sido absorvida, faz com que as moléculas elas vibrem e termina deixando essa temperatura maior, tá bom? Então aqui a gente tem lá na exosfera, a gente tem de volta a diminuição da temperatura, tá certo? Então a química de diminuição do ozônio ela é controlada pela energia que é associada com a luz solar. Então a luz solar ela é a responsável pela quebra do ozônio e a gente vai ver que ela também é responsável pela formação do próprio ozônio. Isso acontece através da ativação, né, dessas moléculas, ou seja, as moléculas absorvem luz e elas se energizam para reagir quimicamente. Elas recebem a energia, elas recebem a luz, elas se excitam e aí elas conseguem entrar em contato com outras moléculas e dessa forma reagir. Ok? Aqui a gente tem, só para relembrar, o espectro eletromagnético. Então aqui a gente tem os comprimentos de onda, ou seja, os comprimentos de onda abaixo de 50 nanômetros, a gente tem os raios-x, e lembrando que quanto menor o comprimento de onda, mais nocivo para a gente, mais energético, né, mais energética é essa radiação. Entre 50 e 400 a gente tem a ultravioleta, e aí a ultravioleta ela se divide em UVC, UVB e UVA. A UVA é o que passa aqui para a gente, né, o que a gente recebe aqui na Terra. Aqui a gente recebe um pouco também de UVB, mas a maioria, como eu já falei, ela é absorvida pelo ozônio. E a UVC ela é basicamente absorvida pelo nitrogênio e pelo oxigênio. Tá certo? De 400 a 750 a gente tem a luz visível e acima de 750 a gente tem o infravermelho. Lembrando que o que faz mal para os organismos vivos, né, para a gente, é essa parte do espectro aqui, que é a luz ultravioleta. Então, como é que acontece a filtração dos componentes ultravioleta da luz solar pelo oxigênio e pelo ozônio atmosféricos? Né? Então, a gente tem basicamente assim: acima da região da estratosfera ou na alta estratosfera, o nitrogênio molecular e o oxigênio molecular ele filtra a maior parte da radiação solar entre 120 e 220 nanômetros. Né? E na estratosfera média inferior, que é onde a gente tem o excesso de ozônio, esse ozônio, que é o O3, ele filtra a maior parte da radiação solar entre 230 e 320, que seria o que a gente iria receber do Sol. Mas aí, por causa do ozônio, a gente termina recebendo comprimentos de ondas
maiores, né? Radiação com comprimento de ondas maiores do que isso. Então aqui a gente tem o espectro de absorção do O2, ou seja, se vocês observarem, aqui a gente tem a medida relativa da absorção e aqui a gente tem um comprimento de onda. O O2, ó, quanto menor o comprimento de onda, mais ou menos aqui 50, 60, ele tem uma alta absorção. Conforme o comprimento de onda energético vai diminuindo, ó, tá? O comprimento de onda vai diminuindo, a absorção também vai diminuindo. Isso aqui é para o O2, certo? Já aqui, ó, no O3, a gente tem essas duas figuras. No ozônio, a gente observa que a maior concentração ou a maior intensidade de absorção ela se dá por volta de 250 a 260. Ó. A 220, mais ou menos, 210, ele já começa a absorver, aí vai aumentando a sua absorção até 260, mais ou menos, 250, 260, e depois ele começa a diminuir essa capacidade de absorção, né? Ó, vai baixando, vai diminuindo, 270, 280, até chegar em 300, certo? Então isso aqui seria a UVC, né? Que é os mais nocivos aqui para a gente, né? O UVC e o UVB, e ele ainda pega parte da UVB também, ó, nesses comprimentos de ondas que são um pouco maiores. Ou seja, e aí ele termina deixando passar aquela parte onde tem os comprimentos de onda acima de 325, né, que seria a UVA. Aqui a gente tem as consequências biológicas, né, da depleção do ozônio. O que é que acontece se eu tenho uma diminuição no ozônio lá em cima? O que acontece biologicamente? Então, para vocês terem uma ideia, o decréscimo de 1% no ozônio resulta em um aumento na intensidade de UVB que atinge a superfície. Foi aquilo que a gente comentou. A UVC ela é absorvida basicamente pelo nitrogênio e pelo oxigênio molecular. A UVB é pelo ozônio, né? Não que ele também não possa absorver, até porque ele também absorve a UVA, a UVC, desculpa, mas ele termina deixando passar a UVA, que é a que faz menos mal para a gente. Ou seja, ele consegue absorver a maior parte da radiação ultravioleta B, né? A UVB. E quais são os efeitos prejudiciais na vida humana? Queimaduras, quando a gente fica muito tempo no sol, cataratas ou câncer, né? Principalmente o câncer de pele, né? Isso porque as moléculas de DNA elas absorvem, né, a luz UVB. Então, quanto mais essas moléculas de DNA absorvem a UVB, mais vai tendo uma mutação genética que eu posso ter uma catarata, eu posso ter um câncer e por aí vai. Tá certo? E aí aqui a gente tem a formação do ozônio na estratosfera. Então, assim, lá na estratosfera, que é aquela região que eu mostrei da atmosfera, o ozônio ele é formado e destruído, né? A formação ela gera calor e determina a temperatura daquela região. Então, quando ele vai sendo formado, ele vai liberando calor e esse calor é que determina a temperatura lá daquela região. Então, acima da estratosfera, a concentração de oxigênio molecular ela é baixa, porque o O2 ele tá na sua forma atômica. Por quê? Porque justamente lá em cima da estratosfera, né, na parte de cima da estratosfera, acontece geralmente a dissociação do oxigênio por causa da luz solar, né, da radiação solar, como a gente já tinha visto. Em cima da estratosfera, o nitrogênio e o oxigênio absorvem essa energia, né, e na hora que o oxigênio, por exemplo, molecular, absorve essa energia, ele libera o oxigênio, né? Ele é quebrado em dois átomos de oxigênio. Então, lá em cima, na região da estratosfera, na parte de cima da estratosfera, a gente tem um excesso de oxigênio atômico e esse oxigênio atômico vai ser um dos responsáveis pela formação, né, do ozônio. Então, aqui, ó, esse oxigênio atômico, que ele está reativo, né, devido à alta concentração do O2, ele tende a chocar com essa molécula formando O3. Então, o que é que acontece? Na parte de cima da estratosfera, eu tenho pouco oxigênio molecular, porque esse oxigênio molecular ele foi dissociado, né? Ele absorveu a energia solar e ele foi quebrado em dois átomos de oxigênio. E aí, quando esses átomos de oxigênio eles descem para a estratosfera, onde eu tenho uma quantidade maior de oxigênio molecular, esse oxigênio molecular ele entra em reação com o oxigênio atômico, né? Ele se choca com o oxigênio atômico e forma o ozônio, formando o ozônio e liberando o calor.
E aqui, assim, essa reação ela é a fonte de todo o ozônio da estratosfera. Todo o ozônio que eu tenho na estratosfera, ele acontece por causa dessa reação. O oxigênio molecular reage com o oxigênio atômico, né, se choca com o oxigênio atômico e forma o O3, liberando calor. Então, a absorção de um fóton de luz UVC ou UVB por uma molécula de ozônio na estratosfera resulta na sua decomposição. Então, como a gente já viu, o ozônio ele absorve um fóton, né, absorve a radiação com comprimentos de onda abaixo de 320 nanômetros e ele libera o oxigênio molecular reativo e um átomo de oxigênio. Tá? Outra reação que existe na estratosfera é que o O3 ele se choca ou ele reage com o oxigênio, né? Ele é oxidado aqui, ó, e ele forma duas moléculas de oxigênio. Sendo que nesse caso aqui a energia de ativação é muito alta. Não é tão fácil disso aqui acontecer, certo? O mais fácil de acontecer é justamente esse primeiro caso aqui. E finalmente a gente chega no mecanismo de Chapman, né? Esse mecanismo é simplesmente um resumo do processo de formação, decomposição e regeneração do ozônio na estratosfera. Então isso aqui é bem importante para quem está estudando essa questão do ozônio lá na estratosfera. Então aqui a gente tem o oxigênio molecular. Esse oxigênio molecular ele recebe a energia UVC, que é a energia ou a radiação mais energética, e ele é quebrado na forma de oxigênio atômico. O oxigênio atômico encontra o oxigênio molecular, né, na outra região da atmosfera, e ele forma o O3, certo? O O3, por sua vez, reage com o oxigênio atômico e pode formar o oxigênio molecular. Tá? Da mesma forma que o O3 ele absorve a energia UVB e se transforma no oxigênio e no oxigênio atômico, né, e no oxigênio molecular. Então é como se fosse um ciclo. Esse mecanismo ele realmente é um mecanismo importante e ele termina resumindo, né, isso tudo que a gente está estudando até aqui. E aí aqui a gente tem os processos catalíticos de destruição do ozônio com oxigênio atômico. Foi descoberto na década de 60, né, 1960, e ele se divide em dois mecanismos. Então, no mecanismo 1, algumas espécies de átomos e moléculas removem um átomo de oxigênio. Então, aqui eu tenho uma molécula que não é o oxigênio, não é o ozônio, é uma molécula de um composto qualquer, geralmente compostos de cloro. Eles agem como catalisadores na destruição do ozônio. Então, eu tenho esse composto X, que é um composto qualquer. Esse composto X reage com o O3, né, com o ozônio, forma esse óxido de X aqui, ó, o XO, e libera o O2. Tá? Ou seja, esse composto X ele destruiu o ozônio e transformou o ozônio em oxigênio e nesse óxido aqui. Tá certo? Aqui, ó, nas regiões da estratosfera com alta concentração de oxigênio, quando eu tenho muito oxigênio atômico, aquele XO que foi formado anteriormente, ele reage com O, né, libera esse composto de novo para a atmosfera e libera o oxigênio. E aí esse composto que foi liberado para a atmosfera, ele volta a reagir conforme a figura anterior que a gente já tinha visto, né, conforme a reação anterior. Então é como se fosse uma reação em cadeia. Aqui a gente tem a reação global. A reação global ela é obtida pela soma das etapas 1 e 2. Então eu tenho X mais O3 mais XO mais O, formando o XO mais O2 mais X mais O2. Aí cancelando todos os termos iguais, né, dos dois lados, a gente chega, ó, cancela o XO com o XO, cancela o X com o X, e aí a gente tem o O3 mais o O, formando o 2O2. Ou seja, o oxigênio reage com o oxigênio e libera o oxigênio molecular. Tá? Ou seja, isso aqui é uma reação global de destruição do ozônio. Certo? As espécies X, como a gente já falou, são chamadas de catalisadores, né? E são catalisadores para a destruição do ozônio na estratosfera. E são regeneradas intactas, ou seja, eles provocam a quebra do ozônio e depois eles são regenerados. E aí eles voltam para a estratosfera e eles continuam quebrando
o ozônio, né? Fazendo com que esse ozônio ele seja destruído. Todos esses catalisadores são radicais livres. E a preocupação com o aumento da concentração de catalisadores na estratosfera pela emissão de certos gases, principalmente os que contêm cloro. Esses compostos que estão lá em cima, eles ficam lá em cima de forma natural. O problema é a emissão aqui na Terra desses compostos, né, em excesso. Então, se a gente emitir aqui na Terra esses compostos em excesso, esses compostos eles podem migrar para a estratosfera e aumentar essa diminuição, essa quebra do ozônio. Ok? Então, aqui a gente tem o mecanismo 2 da destruição catalítica do ozônio sem o oxigênio atômico. Então, aqui a gente tem aquele composto, né, reage com o ozônio, formando o óxido, XO mais O2. Um outro composto X', que poderia ser um outro cloro, poderia ser um cloro e um bromo, por exemplo, reage com o O3, formando X'(O) mais o O2. Né? As moléculas do XO e do X'(O) reagem entre si, então a forma o XO e o XO formando aqui esse complexo, né? XO-OX', e libera tanto o X como o X' de novo para a atmosfera e o O2. Tá? Fazendo a reação global, a gente chega nessa daqui, ó. 2O3 libera 3O2, ou seja, a reação do ozônio, ou seja, o ozônio é quebrado por esses compostos X e X', formando 2 ou 3 moléculas de oxigênio, liberando o oxigênio. O ozônio desaparece e forma o oxigênio. Tá certo? Então aqui a gente tem, resumindo, o mecanismo 1 e o mecanismo 2, que vão ser importantes esses dois mecanismos. Nesse primeiro, apenas um composto reage com o ozônio formando óxido, né? E aí eu tenho uma reação global. No mecanismo 2, eu tenho dois compostos. Ó, né? Como eu falei, pode ser dois cloros, pode ser dois bromos, pode ser um bromo e um cloro. Então, esses dois compostos eles reagem com o ozônio e aqui eu tenho a reação global. Tá certo, gente? Então, aqui, como a gente já tinha comentado, aqui a gente tem o cloro atômico como um catalisador X. Né? Como é que esse cloro ele é gerado? Ele é gerado basicamente pela decomposição de alguns gases sintéticos. Né? Isso aí seria em maior escala. E pela lenta migração ascendente do gás cloreto de metilo. Então, existem alguns gases sintéticos aqui na Terra que eles liberam, né, o cloro atômico. Esse cloro atômico ele vem basicamente desse cloreto de metila que sobe para a estratosfera e lá na estratosfera ele age como catalisador. Recentemente, uma grande parte ou uma grande fonte do cloreto de metila foi descoberta, que são as plantas tropicais. As próprias plantas tropicais elas liberam cloreto de metila para a atmosfera, certo? Então, quando as moléculas do cloreto de metila intactas elas atingem a estratosfera, elas se decompõem fotoquimicamente pelo VC, né, ou então são atacadas pelo radical hidroxila. Então, aqui eu tenho a molécula CH3Cl, né, o cloreto de metila, reage com o VC, ou seja, acontece uma absorção da UVC, e aí dessa forma ela libera o cloro e libera o radical metil. Tá? Então aqui os átomos de cloro eles são catalisadores eficientes na destruição do ozônio pelo mecanismo 1, que foi aquele mecanismo que a gente já viu. Então você tem o cloro ele reage com o O3, se transforma no óxido de cloro e libera o oxigênio. O óxido de cloro reage com o oxigênio, liberando o cloro, e aí esse cloro ele vai voltar de novo, vai fazer tudo novamente, liberando o O2. Aqui a gente tem, mais uma vez, a reação global, O3 mais O, formando 2O2. Tá certo, gente? Então era isso. Qualquer coisa, continua à disposição. Um abraço.